A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Vamos dar início a esse culto para a glória do Senhor, nosso Deus. Hoje, quarta-feira, eu creio que o poder de Deus há de visitar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus declara lá no livro de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E é justamente isso a nossa proposta nessa noite: buscar a Deus de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma e de todo o nosso corpo, em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra de Deus. Quem tem a Bíblia, abra no livro de Salmos, em nome de Jesus. Livro de Salmos,
Salmo de número 42. Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Salmo de número 42. Diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrei e me apresentei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa do Senhor, à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hebrom, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a tua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha salvação. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Eu lhe convido, você, principalmente você que está nos acompanhando através da rede social, através da live, em nome de Jesus, que tenha a oportunidade de ouvir um pouco da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido que aonde você estiver nesta noite, seja na tua casa, seja na tua família, no seio da tua família, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, creia que em nome do Senhor Jesus Cristo, a mão de Deus, o poder de Deus vai te alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como disse o salmista aqui, ainda que a circunstância não seja favorável, e que venha tentar arrancar lágrimas dos seus olhos, creia de que Deus pode mudar e transformar essas lágrimas em alegria para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então eu lhe convido nesta noite você a se exaltar e glorificar e bendizer o santo e o poderoso nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos louvar em nome de Jesus com alegria e com voz de triunfo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimentamos os irmãos na paz do Senhor. Amém? E como o pastor acabou de dizer, vamos louvar o Senhor com alegria. Porque pense, irmãos, eu e você, outrora não tínhamos parte com Deus, não tínhamos a nossa salvação. Deus, a palavra do Senhor diz que Ele tinha um povo escolhido, mas houve um dia que Ele nos deu a oportunidade de sermos também, juntamente com Ele, um povo escolhido. E quando eu leio isso na palavra, eu fico tão feliz, que eu falo: Senhor, obrigada pela oportunidade. Nós não tínhamos parte com o Senhor, mas hoje nós temos, e louvado seja Deus por isso. E isso deve ser um motivo de alegria para eu e você adorar com alegria ao Senhor. A palavra diz que outrora também havia um véu que separava e tinha todo um procedimento
para as pessoas se achegarem a Deus, os seus servos buscarem ao Senhor. Mas a palavra diz que quando Jesus se entregou ali na cruz, o véu foi rasgado. E hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Podemos louvar, podemos adorar, podemos pedir, podemos clamar, que Ele nos ouve. Quão grande alegria nossa. Então, se você é grato pela salvação do Senhor, porque o Senhor alcançou a sua vida, alcançou a minha vida, adore com alegria, em nome de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Senhor, nós nos reunimos para te louvar, para te engrandecer, Senhor, e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Se você é grata ao Senhor, adore com as suas palavras, em nome de Jesus. Que não seja só um louvor, mas que haja gratidão no meu e no seu coração. Gratidão por tão grande salvação, por tão grande oportunidade que o Senhor nos deu. Gratidão por tudo que o Senhor fez na minha e na sua vida, da onde Ele nos tirou. Talvez aonde estaríamos se não estivesse na casa do Pai. Oh, Senhor, nós somos gratos pela obra do Senhor em nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, em Te servir, Senhor. Quanto mais nós, Senhor, nós que temos essa liberdade, Senhor. Tantos outros, Senhor, que não têm, Senhor. Mas nós temos e nós Te adoramos, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, Senhor. E somos gratos a Ti, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Só pra ti, Senhor. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Se você está aqui para adorar o Pai, aplauda Ele em nome de Aleluia! Jesus. Glória a Deus. Eu creio que a vontade do Senhor é que nós deixemos todas as nossas preocupações diante dEle, para que não haja impedimento para eu e você adorar. Em nome de Jesus, vamos fazer isso.
Vamos fazer isso nesta noite. Que nada venha nos impedir de adorar, de reconhecer o poder do Senhor. Irmãos, quanto mais grande nós enxergamos o Senhor, mais grande Ele se faz em nós. O difícil é quando enxergamos Ele pequeno. E aí a gente não dá espaço para que Ele se mostre grande, para que Ele trabalhe. Então, em nome de Jesus, vamos reconhecer que o Senhor é grande. Vamos reconhecer as Tuas maravilhas. Vamos reconhecer o Teu amor. E louvar Ele. E louvar Ele em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Adore. Adore. Oh, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Estamos maravilhados, Senhor, por tão grande amor, Senhor. Aleluias. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto. Nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto. Nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Aleluias. Será que você pode fechar os seus olhos agora Imaginar o dia e crer naquilo que diz a palavra do Senhor? em Que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, irá nos levar para a sua glória, onde lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá necessidade. Se imagine naquele dia, em nome de Jesus. Nem fome, nem sede, nem pranto. Nunca haverá. Não vai haver Nem fome, nem sede, nem sede. nem pranto. Nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Fico a imaginar o dia. Aleluia, louvado seja Deus. Que eu e você possamos imaginar e esperar por esse grande dia.
e ansiar por esse grande dia, como verdadeiramente ele é, o dia mais importante para mim e para você. Então, em nome de Jesus, mais uma vez eu digo, eu creio que isso vem de Deus. Deixe as suas preocupações diante do Senhor. A palavra do Senhor diz para nós trazermos à memória aquilo que pode nos trazer esperança. E isso nos dá esperança. Dias melhores que o Senhor tem preparado para mim e para você. Dias em que não vai haver necessidade, não vai haver preocupação, não vai haver fome, não vai haver sede. Oh, irmãos, em nome de Jesus, imagine esse dia. Imagine esse dia, adore ao Senhor. Diga a Ele que você espera, que você anseia. Poder vir buscar a sua igreja, a igreja na qual Ele morreu, se entregou por ela. Oh, e o Jesus tão ansioso por esta volta, e de muitas vezes de nós esquecemos dessa grande volta, da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Mas hoje o Senhor está nos lembrando, fique firme, não desista, se fortaleça, porque haverá um grande dia preparado para aqueles que permanecem, para aqueles que persistem, para aqueles que não abrem mão daquilo que o Senhor colocou sobre nós. Há um grande dia nos esperando. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Faz de nós, Senhor, pessoas verdadeiramente, Senhor, sedentas por estes dias, ansiosas, Senhor, por estes dias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a olharmos para Ti, Senhor, e para a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda mais uma vez o Senhor, se você acredita nesta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor, né? Desde o início do culto. Tudo depende do estado de espírito que nós estamos, não é? Por isso se quebranta mesmo na presença do Senhor, porque o socorro só vem dele. Amém? Vamos agora estar assistindo o 5º desafio com as crianças, a qual, né, foi proposto para os pais, e algumas crianças foram, né, conseguindo, né, ir até o final. E este 5º desafio, elas falaram sobre o plano da salvação, né? Esta aula sobre o plano da salvação elas tiveram, tivemos um culto infantil, então elas já sabiam, né, o que significa o plano da salvação. E teve algumas crianças que conseguiram, né? A mãe e o pai filmou ali, e eles explicaram certinho da forma que eles entenderam, amém? Vamos então, né, glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida dessas crianças também, que por um pouco período, eles fizeram a obra de Deus também, amém?
quando a gente for lá pro céu, fica Deus e os santos. E as ruas de lá vai ficar são todas de ouro. O pecado, o coração preto, o pecado é as pessoas falando mal e falando palavrão. Pecado, isso é um pecado. Falando bullying de outras pessoas, isso é um pecado. Vai, Eka. O vermelho significa o amor, o sangue, Cristo de Jesus, o sangue de Jesus, o amor. Ele morreu pela cruz por nós. O coração branco é que limpa todos os mal, que Deus limpa os mal. O coração que a gente não obedeceu, aí ele limpa, deixa limpinho. O verde é na hora que a gente ser uma árvore toda de frutos. Amém. Amém. Essas são as cores do plano da salvação. O amarelo, porque Deus criou os céus e nós. O preto, porque nosso coração foi sempre cheio de pecados. E o vermelho, porque Jesus morreu por nós na cruz. E o branco, porque agora nosso coração é limpo. E o verde, porque agora nós somos como uma árvore cheia de frutos. Oi, crianças, oi, irmãos. Hoje eu vou explicar sobre o plano da salvação. Começa assim. O amarelo é o céu de ouro, as ruas são de ouro. E Jesus quer levar a gente lá no céu, que a gente, as ruas são de ouro, a gente vai pisar no ouro. Mas o mal entrou no mundo e deixou nosso coração preto. Mas Jesus foi lá e derramou o sangue dele lá na cruz para nos salvar. O branco é o coração limpinho. Jesus quer deixar o nosso coração ter obedecer o mais velho, o papai, a mamãe. E daí Jesus quer que a gente cresça numa árvore de fruto, cheio de fruto. Foi assim, esse é o plano da salvação. Amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida dessas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquelas que de alguma forma têm se envolvido com a palavra de Deus. Nós estamos aí pelo plano B, queridos, em nome de Jesus, fazendo de tudo para mantermos esta comunhão, encravarmos a palavra de Deus no coração das pessoas, no coração do povo e principalmente no coração das crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é como a semente. Se nós plantarmos hoje, amanhã lá na frente nós iremos colher. Então é fundamental, é importantíssimo que os pais venham plantar esta semente e o Espírito Santo vai regar. E um dia lá na frente, a família, o pai, a igreja, Deus irá colher os frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Antes da palavra de Deus, queridos, deixa eu dar um aviso. Nós já havíamos aqui anunciado, desde a semana passada, que nós haveríamos aqui, então, realizaríamos 2 cultos aos domingos. E olha, não foi em vão que Deus colocou esse sentimento no nosso coração, até porque, quem não sabe, hoje o prefeito editou um decreto municipal, que a partir do dia 1º, vai estar retomando parcialmente a economia do país, na cidade principalmente, o decreto é municipal da cidade.
E aí vai ter várias coisas que estarão retornando às suas atividades. E dentre esse decreto, dentro de outras coisas, também está envolvida a questão das igrejas. Então foi baixado um decreto que as igrejas, a partir do dia 1º de junho, vão poderá retomar as suas atividades, obedecendo a alguns quesitos, algumas coisas aí, algumas exigências. Dentre elas, uso de máscaras, o álcool gel, o distanciamento entre uma e outra pessoa, Acho que tem algum quesito aí que eu não me lembro agora, na questão de igreja, Então, eu venho reforçar mais ainda a respeito do andamento dos nossos cultos aqui, que são as quartas-feiras, sexta-feira e aos domingos. Até porque segunda é oração, é um círculo de oração, mas quarta e sexta não haverá nenhuma alteração, Nós vamos continuar tendo normalmente, quer dizer, quase que normal. Lógico que nós vamos adotar todas as medidas, e precauções aí solicitadas pelos governantes, enfim. Mas no domingo, principalmente no domingo, nós iremos então ter dois cultos. De manhã, às 9 horas da manhã, ou então às 19 horas. E aí as pessoas terão a oportunidade de escolher em qual desse período, e acho que convier vir louvar a Deus. O primeiro culto aos domingos será às 9 horas da manhã, e isso a partir do mês de junho. Às 9 horas da manhã, ou então às 19 horas. E até vem calhar com essas condições, no sentido aí de que não haja aglomeração de pessoas, tá bom? Então, nós vamos terminar o mês da forma que estamos aqui. A nossa igreja está ainda de portas fechadas. As pessoas que aqui estão nos ajudando, as pessoas que estão vindo aqui cultuar a Deus, são mínimas, estão usando máscara, tem aqui o álcool gel, enfim, tem todas aí nós temos feito tudo aquilo que tem passado as orientações aí dos órgãos governamentais. Agora, a mudança e a alteração que vai ocorrer a partir do mês de junho será os cultos aos domingos, que, aliás, será muito bem-vindo, porque muitas pessoas têm solicitado, têm encontrado conosco e têm solicitado a questão do culto, um culto de manhã. Poucas igrejas têm culto de manhã, a maioria tem o seu culto à noite. E tem aquelas pessoas que trabalham à noite, ou enfim, por algum outro motivo, então elas terão a oportunidade de vir louvar a Deus de manhã, e aquelas que quiserem, achar por bem, vir à noite. Enfim, será mais uma opção, e nós fizemos isso até no sentido de que, como eu disse, de não proporcionarmos aqui nenhuma aglomeração. E sendo domingo, julgamos ser um culto que tem um pouquinho mais de ajuntamento, então nós achamos por bem colocarmos mais um culto. E nós temos aí uma experiência positiva, que foram as santas ceias que nós realizamos aqui. Tanto no mês passado, no mês de abril, como agora de maio, nós realizamos aqui na nossa igreja a Santa Ceia presencial. E nós dividimos o povo. Um pouco veio de manhã, outro pouco vieram à noite, e assim nós fizemos a Santa Ceia do Senhor, e assim nós pretendemos então fazer a partir de junho. Mas pastor, e depois que voltar, depois que acabar essa quarentena de pandemia? A nossa intenção é continuarmos e darmos a oportunidade para aqueles que acharem melhor vir no culto de manhã para louvar a Deus de manhã, que assim seja, em nome de Jesus. Enfim, será duas opções aí, tanto de manhã como à noite, para aquelas pessoas que gostariam de louvar e glorificar o nome do Senhor Deus. Amém? Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração em nome do Senhor Jesus, para que você receba a manifestação do poder de Deus através da sua palavra, que é a revelação da palavra
de Deus, em nome de Jesus. Pais e irmãos, que alegria nós podemos estar na casa de Deus, né? Que alegria podemos estar aqui louvando ao Senhor. Eu falo isso porque tem, né, noticiários aí, e a gente sabe de nações que tem pessoas que não podem cultuar a Deus. Nessa pandemia, algumas nações aí, as igrejas estão sendo quebradas, tem algumas igrejas que estão metendo fogo, os cristãos sendo realmente perseguidos. Se a gente acha que muitas vezes somos perseguidos, imagine esse povo, né? Eu quero que você abra lá em Gênesis, deixe aberto lá em Gênesis. Eu pedi para o pastor se eu podia sentar, amém? Mas porque como eu tinha preparado um pequeno estudo, e não temos o púlpito, né, que é mais fácil e acaba dificultando nós que somos mulheres ainda ficar encurvado nessa mesa pequena. Então perguntei para ele se poderia estar ministrando a palavra de Deus, né, estudando junto com vocês. Gênesis 45. E depois você abre lá em Eclesiastes capítulo 7, em nome do Senhor Jesus, no Antigo Testamento também, Eclesiastes capítulo 7. Deus deu um tema no meu coração que fala sobre vencer nos dias maus, amém? Você que está em sua casa aí, amém? Eu não falo para você tire um tempinho, não, eu falo para você invista um tempo em agora você meditar na palavra de Deus aí na tua casa, amém? No comodismo da tua casa. Não é porque às vezes nós estamos na casa de Deus, em nossas casas, né? Deixa eu aparecer na live ali só para dizer que eu estou ali, e depois você não aproveita e não aprende a palavra de Deus. Talvez você está passando por dificuldades e lutas e não está entendendo, porque não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir os conselhos do Senhor. Então, Deus deu um tema no meu coração, vencendo os dias maus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Deixa marcado Gênesis lá. Eclesiastes 7, versículo 14, diz assim a santa palavra do Senhor: nos dias da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vou ler de novo. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? A palavra adversidade é um impedimento, né? Algo que você está sendo impedido de concretizar, de ir à frente. É uma situação difícil. Quantos de nós estamos tendo adversidade, não é? Quantos de nós estamos passando por dias maus? Quantos de nós, né, temos enfrentado nuvens negras que a gente vê que não está passando, continua. Mas Deus tem um acalento no nosso coração. Deus, Ele tem uma resposta para tudo aquilo que nós vivemos na terra. Basta sermos inteligentes e procurarmos saber qual que é a vontade de Deus e de como nos portar nesse dia mau. E Deus trouxe em minha memória a respeito de José, né? José passou por algumas situações aonde ele teve dias maus. E ele venceu esses dias maus. Só que ele se portou de uma forma que muitas das vezes homens, mulheres de Deus, né? Cristãos, pessoas de bem, não têm tido essa inteligência de se portar dessa forma. Você, muitas das vezes a gente se esquece da forma que a gente tem que se portar diante de algumas situações. E muitas das vezes a gente passa vexame, envergonha o Evangelho de Deus, não faz justo aquilo que nós pregamos, porque nós somos falhos. Mas glória a Deus que Deus nos dá a oportunidade de estar vivo hoje e de você estar acompanhando essa ministração da palavra para a gente parar de errar. E a gente ser humilde, reconhecer e, se necessário for, voltar atrás e começar tudo de novo, amém? E Deus trouxe em memória o que aconteceu com José. José passou por maus dias, né? Então, lá em Gênesis 45, diz assim:
45, versículo 1. Acompanhe comigo. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. O 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Diga graças a Deus. Capítulo 45, a Bíblia nos relata um dia em que José estava de frente aos seus irmãos. Mas antes de José estar no patamar que ele estava, como governador do Egito, né? Ele estava governando o Egito porque Deus o escolheu. Ele passou por uma trajetória muito amarga. Nós temos histórias. É necessário que você passe por situações difíceis para que Deus te coloque num patamar aonde Deus quer. É necessário. E muitas das vezes nós não conseguimos, nós não suportamos aqueles dias. E diz aqui a Bíblia que ele relatou, ele conversou com os seus irmãos, porque os irmãos deles não tinham conhecido. Porque ele estava de frente aos seus irmãos. Só que antes disso eu quero contar fatos, alguns fatos que aconteceu com José. Você que conhece a história ou não, eu quero só dar apenas uma pincelada. Nessa trajetória de dias maus, que um jovem pode passar, que um casal está passando, ou você dentro de um ministério, é necessário que nós não viemos dar o troco. É necessário que nós não viemos querer tirar satisfação de tudo aquilo que está acontecendo. Brigarmos com Deus, ou brigarmos com situações que envolvem até pessoas a ponto de você achar que você está sendo envergonhado, ou você está sendo traído. Porque José passou por isso. Ele passou por isso, sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa na vida dele. E você tem promessa também. Como a Bíblia diz que você tem promessa na vida familiar, sentimental. E acima de tudo, você tem a tua salvação aqui. E você tem que zelar até quando Jesus voltar. Agora, como que você e eu, pastores, obreiros, qualquer ser humano nessa face da terra tem que se portar diante de dias maus? Como eu devo me portar? José passou e Deus o livrou. Algumas situações lá atrás, os irmãos dele tinham muita inveja de José, porque José era um sonhador. José tinha um coração segundo a vontade de Deus. Deus depositava sonhos e projetos na vida de José, assim como Deus deposita sonhos em você, jovem, deposita sonhos em você, dona de casa, você mulher, você marido, né, que é o sacerdote do lar. Deus deposita sonhos em você que muitas das vezes nós, como seres humanos, não conseguimos enxergar, né, a capacidade que você, aonde você pode chegar. Então você tem que se preocupar com aquilo que Deus acha de você, com aquilo que Deus quer que você, onde você pode chegar,
Então Deus tem sonhos bons. Foi pregado, não foi? Acho que quarta ou sexta-feira, ou domingo, não lembro, pela irmã Priscila, que os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas são bons, né? Então se preocupe com aquilo que Deus acha de você. Lá na trajetória de José, lá no comecinho, tentaram acabar com a vida de José. Só que eles tentaram fazer o quê? Tirar José do caminho, os próprios irmãos dele. Então muitas das vezes é necessário, meus queridos, nossa trajetória, irmãos, nossos irmãos, às vezes do nosso sangue, irmãos em Cristo. Deus usa situações para nos adornar, não porque às vezes o familiar ou o irmão é ruim, ou enviado pelo diabo. Não, porque o próprio Deus criou aquela situação para nos amadurecer. Por quê? Porque aconteceu com José. Agora não vai acontecer comigo, com você, que é comedor de feijão e farinha? Então, em nome de Jesus, vamos se tocar, vamos ter semancol. Porque vocês, às vezes, estou sofrendo perseguição na minha vizinhança, estou sofrendo perseguição dentro da minha igreja. Aconteceu com José, ou por que não vai acontecer comigo e com você? Aleluias, e glória a Deus. Eu já passei dificuldade. Lá no início do meu ministério, quando me converti a Cristo, dentro do ministério, na minha família, e vai acontecer com você sim, se você quiser viver os sonhos de Deus aqui na terra. Então jogaram ele na cova. Só que lá dentro da cova, a Bíblia nos relata que a cova estava vazia e não tinha água. Então se tivesse a cova cheia de água, o que tinha acontecido com José? Ele tinha morrido afogado. Ele já estava morto. Então foi necessário ele ser jogado onde? Na cova. Só que lá na cova não tinha água. Então olha aí o primeiro livramento de Deus. Depois, José foi vendido. Os irmãos próprios dele viram que ele estava lá e não estava morto, porque não tinha água ali na cova. Então vamos dar um jeito de sumir com José, porque ele é um sonhador, um bobo, ele só sonha. Mas passou lá, os funcionários, o pessoal lá do Egito que trabalhava para Faraó, o compraram, levaram ele para ser servo de Faraó. E a Bíblia nos relata, em Gênesis 42, 43, antes aqui do capítulo 45, que mesmo ele sendo servo, tudo que ele fazia prosperava. Está entendendo? Olha a trajetória. Tentaram acabar com a vida dele, mas não morreu, porque não tinha água ali. Colocaram ele para ser tipo assim um servo, um servente, um empregado, mas tudo que ele fazia, Deus o abençoava. Então mesmo nos dias maus, imagina a cabecinha de José, fui vendido pelos meus irmãos, agora estou sendo empregado aqui, eu tenho que lavar o pé de Faraó, tenho que limpar ali. Mas ele prosperava, todo mundo via que Deus era com José. Depois ele foi acusado de assédio. A mulher de Potifar tentou agarrar ele, Só que ele fugiu porque ele se manteve fiel a Deus. Ele foi acusado de assédio e foi enviado para a prisão, foi preso. Olha para você ver quantas catástrofes aconteceram na vida dele, quantas coisas ruins, que história, Você pode falar, tadinho de José. Não, mas ele tinha um sonho, ele sabia que ele era o escolhido de Deus. Só que lá mesmo na cadeia, colocaram ele para cuidar de todas as celas dos presos. Está entendendo? O diabo tentava arrumar um jeito de acabar com ele, de humilhar ele, de defamar ele. Mas aonde o diabo tentava colocar ele, Deus ia na frente. Então, queridos, é necessário que você passe por isso, é necessário que você passe aí o que está acontecendo na tua casa, na tua família, no teu ministério. Mas Deus, Ele provê, Deus, Ele não vai te abandonar. Colocaram ele lá na cadeia ali, como para cuidar de todas as celas. Ele que mandava nos presos, ele que colocava ordem nos presos. Então dá para você se enquadrar em todas as situações. Nossa, eu saio de uma situação ruim, de uma emboscada, mas acontece outra. Mas saiba que Deus está contigo, porque Deus conhece o teu coração. Você é um homem, uma mulher escolhida por Deus. A tua família é de Deus. Só que em todos os momentos, a Bíblia nos advertiu aqui em Eclesiastes, nos momentos bons, mas nos momentos ruins, considera Deus, considera que Deus está nos momentos ruins. Entendeu? Deus está com você.
E daí, na cadeia, ele ficou preso por 2 anos. Por 2 anos. E nesses 2 anos, todo mundo ia consultar ele na cadeia. Sabe por quê? Porque eles tinham sonhos e ninguém conseguia interpretar os sonhos. Todo mundo ia falar: José, eu sonhei com isso, eu sei que você é de Deus, tudo aquilo que você fala, que você interpreta, acontece. Então, mesmo ele preso, ele tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. Olha que lindo, que maravilhoso. Mas é bom que você enxergue isso agora para dentro de você e para o contexto que você está vivendo. Deus está com você. Considere os dias bons e os dias ruins, né? Porque fala no final do versículo aí, para que você não adivinhe o que acontece. Você não tem que adivinhar o que vai acontecer amanhã ou depois. Eu estou sossegado aqui porque eu vou ter um carro amanhã. Se você sabe que Deus vai te abençoar com um carro amanhã, você vai parar de lutar, não é verdade? Então, é necessário que você não saiba o que vai acontecer amanhã para você continuar com propósito. Porque quem tem propósito que a sua família é uma bênção, quem tem propósito que a tua casa é uma bênção, não vai desistir. Você não pode desistir, você não pode parar de batalhar. Só que essa luta é você que tem que travar. Você não tem que colocar fulano e ciclano no meio. É você que tem que travar, é você que tem que chorar. Deus coloca consoladores no nosso caminho, Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos ajudar sim, mas é necessária essa luta. José passou sozinho, mas Deus o segurava. Você tendo Deus é necessário, já é necessário você tendo Deus, você não precisa de mais nada. Então, tentaram jogar ele na cova, mas não morreu. Foi vendido, mas tudo que ele fazia, mesmo sendo servo, prosperava. Ficou preso, mas ele começou a cuidar da cadeia. Aleluias! O inimigo tenta acabar com a gente, o inimigo tenta defamar fulano, tal situação, mas Deus nos livra, Deus é conosco. Satanás se sente ameaçado, não quando dizemos que somos cristãos, não quando compartilhamos um versículo da Bíblia, não quando vamos somente à casa de Deus. Satanás, ele fica morrendo de medo e ameaçado quando nós nos portamos da maneira certa nos dias maus. Porque é fácil você dar glória a Deus, aleluia, quando está tudo certo, quando você recebe uma bênção, não é verdade? Isso é fácil, o inimigo até ri da cara da gente. Ele fala: isso até eu faço. Agora o difícil é quando você se porta elegantemente como uma serva e um servo de Deus diante de tudo errado que tem acontecido diante de você. Você se porta como um verdadeiro cristão. Daí sim você é uma ameaça para o diabo. Daí sim Satanás, ele perdeu a autoridade sobre a tua casa. Porque você pode estar cabisbaixo, você pode estar triste, você pode estar endividado, você pode estar carregando um monte de enfermidade. Mas se você se comportar como um servo e uma serva de Deus, Satanás perdeu a autoridade na tua vida. Porque quem domina, quem está à frente é Deus. Porque aonde que tentavam humilhar José, Deus ia na frente e exaltava a vida dele. E nesta noite eu sei que não vai ser diferente. Eu creio que Deus está levantando muitos ministérios. Muitos ministérios Satanás tentou fechar a porta da igreja, né? Muitos ministérios Satanás tentou envergonhar, não, grandes servos do Senhor. Tentou murchar os sonhos de Deus no seu coração. Mas Deus vai levantar. Você que está cabisbaixo aí, você que está com uma preguiça espiritual, não consegue se levantar. Se você crê nessa palavra, Deus está com você. Mas é necessário que você venha se portar como um verdadeiro homem de Deus e não envergonhar o nome de Deus. Olha, diante de tudo isso, ele foi humilhado, foi traído pelos seus próprios irmãos, mas ele ficou calado diante das afrontas. O justo não precisa ficar se justificando. Tentou me assediar, foi caladinho lá, foi preso, mas Deus o exaltou. A gente tem que até rir. Tentaram humilhar, mas ele foi lá caladinho. Tá bom, que se cumpra a vontade de Deus. E ele mandou em todos os presos ali. Ele foi fiel a Deus, pois ele tinha sonhos, ele tinha propósito. A sua fidelidade, queridos, você que está me acompanhando aí, os irmãos que estão aqui, eu penso assim, eu quero continuar pensando dessa forma. Toda vez que vi uma afronta, eu quero continuar refletindo sobre isso. A sua fidelidade vai fazer com que, através de você, muitas pessoas venham ser socorridas e que a vontade do Senhor venha se concretizar na vida daquela pessoa que você tem lutado.
Mas a tua fidelidade, querido, não cobre daquele que está frio, não cobre daquele que está afastado. É você que vai influenciar, é você que vai contagiar os que estão em tua volta, é você que vai mudar o quadro, a situação, da maneira que anda, né, as coisas. É você, através da tua fidelidade. Em volta de José, sabe o que gerou diante de tudo isso? Arrependimento naqueles que o traíram. Porque Gênesis 45 relata que naquela época estava tendo seca, estava tendo fome. E somente tinha prosperidade ali no Egito. Quem que governava na época o Egito? José. Diz a Bíblia, eu relato, resumindo para vocês aqui, que os irmãos dele foram pedir comida, foram pedir ajuda lá no Egito. E eles tinham que passar por quem para pedir esse socorro? José. Nada entrava e nada saía se José não autorizasse. Só que José, ele sofreu, né? Para depois ele se tornar ali um líder. Para se tornar segundo o coração de Deus. Para nos tornarmos líderes, é necessário sermos caluniados. É necessário apontarmos dedo para a gente. É necessário, muitas das vezes, as portas se fechar. Porque se você se manter fiel, é Deus que está permitindo acontecer, para que lá na frente você se torne como José, um líder, que você governe algo. Mas olha o que ele passou. Daí a Bíblia relata que os irmãos dele chegaram ali perante José. José criou uma situação para que os seus irmãos viessem de frente a eles. Eles aparentemente não lembravam, não conheciam, né? Não sabiam que era o seu irmão. E a Bíblia fala: sou eu, José, a quem vocês tentaram se livrar. Então uma nova história Deus tem para a minha família, Deus tem para a tua família, Deus tem para essa igreja, Deus tem para essa nação, né? Não só a nossa igreja da Águas Claras se fechou, mas tantas igrejas foram destruídas por comunistas, por pessoas que odeiam, né, a Cristo. Tantas igrejas foram fechadas porque não teve ali ainda o sustento para se manter aberta. Mas em nome de Jesus, não sei quem é você, não conheço a tua vida, né? E se eu conhecesse, tadinha de mim, eu não poderia fazer nada a não ser orar. Mas saiba que o Deus Todo-Poderoso, que comanda, que é maior que qualquer autoridade nessa terra, vai levantar você, vai exaltar você, a ponto daqueles que tentaram acabar com você. Ele vai gerar um arrependimento, vai gerar um quebrantamento. Todos vão saber que tem um povo escolhido de Deus nessa terra. Todos vão saber que existem ainda homens, jovens, diferentes, que fazem a diferença, que não se contaminam. E diz que José olhou para eles, eles ficaram atônicos, né? Nossa, meu irmão governador. E diz aqui que ele falou assim para os irmãos dele, para encerrar, Gênesis 45, versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Ele perguntou do pai dele. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Daí ele ainda aconselha: aquele que foi injuriado, caluniado, é aquele que dá um bálsamo de perdão, é aquele que consegue perdoar e amar os seus irmãos. Ele falou no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque ele sonhou que a terra ia estar seca.
E Deus interpretava os sonhos de José, Deus falava através dos sonhos de José a qualquer um que ia até ele. Então foi necessário Deus permitir que ele passasse por tudo aquele constrangimento, por toda aquela situação, para que ele se tornasse, né, o governador do Egito. Porque eu creio, na minha concepção, se fosse outro governador, não ia dar comida para aquela nação, porque só o Egito tinha comida, só o Egito tinha prosperidade. Foi necessário Deus levantar, né, José, um homem íntegro, um homem que ele passou por tudo aquilo, e todas as provas dele não envergonhou a Deus. Pelo contrário, ele honrou a Deus por aquelas provas que ele passou, para que ele mesmo abrisse os braços, liberasse perdão para os seus irmãos e ainda desse fartura para os seus irmãos. Olha para você ver. Então é necessário, igreja, dias maus. Não adianta mais nós levarmos mensagens fora do contexto daquilo que nós estamos vivendo. Ninguém vai se basear na vida de fulano, ciclano para trazer uma mensagem. Nós vamos se basear na Bíblia. José passou por isso. Quantas pessoas você vê que passam por situação constrangedora, ou você mesmo? Mas Deus permite. Os irmãos de José não eram do diabo, não foram enviados pelo Satanás. O próprio Deus permitiu para que José chegasse aonde tivesse chegado, para que com a sabedoria dele, ele mesmo, porque a Bíblia diz que aonde ele chegava, ele prosperava. Ele era servo, prosperava. Ele estava ali na cadeia comandando, né, os presos, ele prosperava. Todo mundo ia lá querer saber dos sonhos, da interpretação de sonhos. Então é necessário. Igreja, seja fiel. Obreiros, seja fiel aonde Deus te colocou. Seja fiel na tua casa. Seja fiel ao voto que você fez um dia no altar ali, juntamente com o teu cônjuge. Independente do que você está passando, seja fiel. Seja fiel aos teus filhos, mesmo que tudo aquilo que você tem orado, eles têm feito ao contrário. Seja fiel às promessas de Deus. E eu te convido a você aí na tua casa, dobrar o teu joelho. E 1 minuto nós vamos orar. Nós temos feito isso todos os cultos. Por 1 minuto nós vamos orar em cima dessa palavra. Você vai falar para Deus: meu Deus, é verdade, meu Deus. Ah, que situação chata, que situação horrível que eu tenho passado. Meu Deus, isso, abre o teu coração, meu querido, abre o teu coração, convido você na tua casa, está sendo humilhada aí no teu lar, está sendo humilhado no teu trabalho, está sendo humilhado, está passando um sufoco que só Deus sabe, mas vamos à luta, continua marchando, Senhor Deus e nosso Pai. Como igreja nós dobramos o nosso joelho neste momento, Senhor, eu juntamente com os irmãos, ó Deus, e te louvamos por esta palavra, te louvamos e te engrandecemos por esta palavra, num contexto em que José viveu, Senhor, meu Deus, nós temos muitas das vezes vivido o que José viveu, as nações têm vivido, Pai amado, o que aconteceu com José, Senhor, mas nós não vamos nos curvar, nós não vamos, meu Deus amado, negar o teu nome, nós não vamos nos render ao pecado. Meu Deus, santifica os nossos ouvidos, santifica os nossos lábios, nossos olhos, os nossos pés. Meu Deus, santifica a nossa vida, Pai, que nós íamos ouvir somente aquilo que Tu queres, que nós íamos falar somente aquilo que o Senhor quer que nós íamos falar. Meu Deus, muitas vezes é difícil, Senhor amado, lembrar das Tuas promessas, lembrar da Tua palavra, mas nós neste momento nós Te pedimos o Teu socorro, Pai. Famílias se encontram desempregadas, passando por necessidade, meu Deus, talvez não tenha recebido a ajuda do governo, meu Deus, mas nós imploramos o Teu socorro, apazigua, Senhor, a situação dos lares, da casa, Senhor, apazigua, amansa os corações, coloca amor, coloca mansidão,
Coloca mansidão no falar, no agir. Espírito de Deus, nós não temos muitas vezes tido forças, mas nos ajuda, Senhor. Muitas pessoas confinadas em teus lares, muitas pessoas confinadas em tuas casas, Senhor, sem recursos, Senhor, sem alimento, meu Deus. Nós imploramos o teu socorro, Senhor. Nós imploramos o teu socorro na vida daquele casal, meu Deus. Nós imploramos, meu Pai. Nós queremos ver a tua glória visitando os lares, visitando os nossos filhos, porque nossos filhos são promessas do Senhor. Nós decretamos a falência de todos os demônios que muitas das vezes têm se reunido para acabar com a vida desta serva, deste servo que tem se esforçado para te honrar, que tem ido às congregações, que tem ido para fazer a sua parte. Nós decretamos a falência em nome de Jesus de tudo aquilo que tem tentado acabar com as famílias, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de miséria que tem assolado os lares vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós tomamos posse do que diz Eclesiastes 7. A tua palavra diz no versículo 14, para considerarmos dias bons e considerarmos dias maus, porque neles o Senhor se faz presente, e nós te louvamos e cremos que o Senhor está conosco. Nós te louvamos neste momento e nos colocamos de pé. Nós vamos te louvar e vamos declarar através do louvor que o Senhor é com a tua igreja, que o Senhor é com os teus, que o Senhor escolheu e santificou um povo escolhido. Podemos passar tudo, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos te honrar, nós vamos te honrar. Em nome de Jesus, declare através do louvor, declare: Deus está fazendo prodígios, Deus está fazendo grandes coisas. Sinto a unção de Deus neste lugar, neste altar. Eu sinto os querubins do Senhor visitando lares nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito seja teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, papai. Aleluias. Nós não precisamos saber acerca dos nossos dias, porque tão somente nós precisamos saber que o nosso Deus reina e a vontade dele é que tem que prevalecer. Oh, aleluias, bendito seja o teu nome, Senhor. Recebe, papai, a nossa adoração, Senhor, porque tu reinas, Senhor. Tu reina no trono dos céus, Senhor. Nós te engrandecemos, papai. Tu reinas no trono dos céus. A criação se prostra aos seus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos seus
nós ficamos maravilhados, Senhor, do Teu poder, da Tua majestade, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque os nossos dias pertencem a Ti, Senhor. Nós não precisamos saber do dia de amanhã. Nós tão somente devemos saber que o Senhor estará em cada um deles. Bendito seja. Aleluias, aplauda o nosso Deus, igreja, que Ele é digno, aleluias. Os dias são maus, mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, se você abrir o seu coração para a palavra de Deus, o próprio Jesus há de se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Então é muito importante isso para a glória do Senhor. E eu digo que acima de tudo, o nosso compromisso, o compromisso com esta igreja é com a palavra do Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu creio que nessa noite Deus está fazendo e vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, sexta-feira nós teremos aqui novamente o culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa, de alguma forma, permitir, como eu acabei de dizer, com que Deus alcance a sua vida, Deus alcance a sua casa, Deus alcance a sua família. Ah, pastor, mas é tão difícil acompanhar pela live? Sim, é tão difícil, não é fácil. Eu até digo mais, que para ouvir a palavra de Deus em si, nós temos que ter todo o empenho e todo o sacrifício, para que não haja impedimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós estamos aqui num voto de fidelidade com Deus. Nós estamos aqui para cultuarmos a Deus acima de tudo, através das nossas orações, através do nosso louvor, através da palavra de Deus em nome de Jesus. E aí nós damos condições, procuramos dar condições para você, que está em casa, está no serviço, está no trabalho, acompanhar em nome do Senhor Jesus Cristo a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ter uma noite tranquila e repousante na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? O nosso próximo encontro será sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui com a igreja fechada, mas o coração aberto para louvar, para glorificar e exaltar, bendizer o nome do Senhor Deus. E você pode nos acompanhar. E digo até mais, eu te desafio você a compartilhar esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Até porque nós estamos gravando este vídeo, ele vai sair também, vai ser publicado também no YouTube, onde nós vamos fazer o link, aquelas pessoas que quiserem rever alguma forma em nome do Senhor Jesus, algo da parte de Deus, assim terá a oportunidade. Mas eu desafio você a compartilhar em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda nessa época de pandemia, nessa época de dificuldade, nessa época de turbulência, nos ajuda a propagar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um porta-voz de Deus aqui na terra. Anuncie coisas boas. E o Evangelho é boa notícia em nome do Senhor Jesus. Até sexta-feira. Que Deus te abençoe. E até lá, em nome de Jesus. Glória a Deus.